considero parte de um grupo de profissionais médicos, sanitaristas, tal, que tiveram a felicidade de viver um período muito rico de transformações na rede de saúde, no estilo de direção. É um conjunto de profissionais que, durante a sua trajetória, passaram a fazer uma chamada agora esqueci, a reforma sanitária, é esse o nome, não? Então, é um grupo de profissionais que trabalha num período muito rico, que acompanha o que a gente chamou de reforma sanitária, que teve oportunidade de colaborar para, na nova Constituição brasileira, a colocação maciça, oportuna, de uma coisa chamada Sistema Único de Saúde. Então, eu lembraria alguns antecedentes. Por exemplo, por que eu teria escolhido fazer medicina? Eu, um cidadão que nasceu de uma família pobre, no bairro do Belém, em 1936, e que convivia com a população da periferia da cidade, que teve chance de conviver com alguma população de área rural, desde que meu avô tinha uma pequena fazenda de café no interior. Então, isso me fazia chegar na faculdade de medicina de um modo meio estranho. Eu ia para a faculdade de medicina dizendo que queria ser sanitarista, o que era uma coisa realmente muito rara naquele momento. É bem verdade esta tendência para ir para uma área de saúde pública, que os professores com os quais eu mais tive empatia logo no início do curso foi o pessoal da área da microbiologia, o pessoal da área da parasitologia. E na faculdade, naquela época, a gente já tinha uma cadeira chamada de medicina preventiva. Só que era uma cadeira sem nenhum prestígio dentro da escola, era uma cadeira que era ensinada no quinto ano, no segundo semestre do quinto ano da faculdade, ou seja, quando os alunos já estavam todos dirigidos, escolhendo caminhos, que era a primeira demonstração que iria acontecer para eles. Uma coisa interessante é que, se eu estive muito ligado aos professores de micro, parasito, no começo do curso, eu me liguei aos professores de medicina preventiva no quinto ano. Então, eu reencontrei. Quando eu cheguei no sexto ano, eles procuraram me colocar dentro da faculdade como auxiliar de ensino. Naquele momento, o início da carreira de professor tinha o título de auxiliar de ensino. Então, eu que me formei em 61, no ano de 62, virei auxiliar de ensino de medicina preventiva, né? Matéria para a qual eu realmente tinha apenas gosto, eu não tinha me preparado. E, naquele momento, naquela época, as escolas de medicina estavam recebendo um influxo muito grande de uma transformação que começou nos Estados Unidos uns 20 anos antes. Era uma revolução do ensino da medicina preventiva. Eles procuraram nos Estados Unidos, ou acreditaram nos Estados Unidos, que se eles dessem uma formação diferente, eles iam ter médicos não tão especialistas, não tão vidrados em detalhes, mas eles teriam médicos interessados no cuidado integral do paciente, para pensar inclusive em prevenção. Então, a tônica da mudança do ensino médico era por quê? Porque chegou-se um momento no ensino, na prática da medicina americana principalmente, que o especialista era o campeão da jornada. E se pretendia, naquele momento, fazer com que a gente pudesse ter médicos preocupados com população, com prevenção, com um quadro mais amplo disso. A Faculdade de Medicina, por orientação mundial que estava havendo, contratou 2 professores para o curso de Medicina Preventiva.
Um deles foi fazer um curso nos Estados Unidos. O Donald foi passar cerca de 2 anos nos Estados Unidos num processo todo de formação. Processo esse que era apoiado pela Rockefeller. A Rockefeller tinha investido um dinheiro para formar novos profissionais. A minha situação de recém-formado no ano de 61 na faculdade era totalmente diferente daquela que o Donald seguiria. Eu não tinha condições financeiras de ir para os Estados Unidos, me conviver lá 2 anos me preparando. Não havia, poderia haver bolsa, mas não havia recursos suficientes. Então, na realidade, a minha formação eu poderia fazer em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública. Então, em 61 eu me formo, em 62 eu viro auxiliar de ensino de medicina preventiva e em 63 eu vou fazer o curso de saúde pública. E começo a me envolver com toda a história da saúde pública. Nesse momento, nessa época, está para acontecer uma outra coisa importante na minha vida. É o ano de 63, quando são criadas 3 escolas médicas novas, criadas, portanto, em São Paulo. A escola de Campinas, da Unicamp, a escola de Botucatu, da Unesp, e a escola da Santa Casa. A Santa Casa, que tinha sido o berço da Escola Paulista, da USP, naquele momento se lançava para ter a sua própria faculdade, e o Burru, que era meu professor na área da preventiva, era um dos médicos da Santa Casa que estava engajado no processo de criação de uma nova escola. Então, eu fui convidado a integrar o corpo docente da nova Faculdade de Medicina. E aí uma geração de pessoas estão junto. Então a gente criou na USP a residência de medicina preventiva, e foi pelo caminho da residência de medicina preventiva que vários médicos jovens foram caminhar para a área da saúde pública. O Seixas, Mercadante e outras pessoas. O objetivo de quem, ou a grande luta de quem ia para a Santa Casa, na organização de uma nova faculdade, a gente ia para lá com um espírito meio hilário. Quer dizer, nós íamos para fazer as coisas diferentes do que a USP fazia, nós já estávamos capazes de fazer melhor do que a USP, e éramos jovens o suficiente com propostas. E para isso contribuía muito o espírito com que nascia a Escola da Santa Casa. Naquela época, ainda era muito difícil abrir um novo curso de medicina. Diferente do que foi acontecer em 75, 78 e tal, onde houve uma expansão brutal de escolas médicas. Naquele momento, 60 e pouco, 63, não era fácil abrir uma escola. E o professor, agora eu preciso lembrar o nome do professor, tem que parar um pouco, de farmácia de Ribeirão Preto, cujo filho era meu colega de turma. Bem, depois vem. Então, o professor de farmacologia de Ribeirão Preto era membro do Conselho Superior de Ensino do Brasil. E foi por ele que o Emílio Atier, que era o cirurgião da Santa Casa, que estava organizando a nova faculdade, foi ele que o Emílio Atier procurou. E o Emílio voltou de Brasília com a seguinte perspectiva: se ele organizasse uma escola moderna, ele teria apoio do MEC para instalar a escola, para abrir circunstancialmente a escola. Então ele propôs, qual era a proposta do professor de farmácia de Ribeirão Preto?
é que a gente tivesse uma escola em departamentos e não com cadeiras. Naquela época a USP tinha 38, 39 cadeiras de ensino diferentes. E a Santa Casa nasceu com 9 departamentos. E ela deveria ter um departamento, ou 3 departamentos deveriam se articular para acompanhar o aluno do primeiro até o 6º ano da faculdade. Então a perspectiva era uma exposição já bem precoce, não é o nome correto, mas era uma exposição logo no início do curso dos alunos ao cuidado do paciente, às ideias de prevenção. E naquele momento, em alguns países, era comum que o Departamento de Medicina Preventiva tivesse um ambulatório de famílias. Então, onde os alunos discutiriam a situação familiar, casos, teriam seleção de população para poderem visitar as famílias e tal. Então, se isto era o comum, nós da Santa Casa resolvemos fazer algo que seria diferente. E resolvemos criar um centro de saúde escola. Porque além da ideia da prevenção, etc., a gente gostaria que os alunos se acostumassem com uma ideia de saúde pública, que implicava em ter uma área de população vinculada ao departamento. O departamento seria responsável pelo cuidado integral da saúde. Então isso é 63 até 67. Então. Em 67 a gente tem uma coisa diferente. Estamos vivendo no país politicamente um período muito ruim, que nós estamos no chamado golpe militar. Porém, em 67, o governador é alguém que eu vou lembrar depois, era Abel Sodré, e que escolheu para secretário de Saúde Pública o professor Walter Lezer, que era professor de Medicina Preventiva na Escola Paulista de Medicina. No ano de 61, nós tivemos agora Nelson, Vinha Del Mar. Nós tivemos em Vinha Del Mar um encontro de medicina preventiva, que era para reunir as escolas da América Latina. E nesse encontro de medicina preventiva em Vinha Del Mar, estiveram presentes o Lezer, o diretor da escola, da Faculdade de Medicina da USP, mais o professor de Ribeirão Preto, que também lá esteve, mais o professor Airosa Galvão, que era um professor de epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. E estes 4 todos se envolveram daí para frente com propostas de ensino de medicina preventiva, propostas de saúde pública. O Lezer fez, no seu período de governo, uma verdadeira revolução na Secretaria de Saúde de São Paulo. Ele tinha feito curso de saúde pública na USP, ele tinha acompanhado as propostas da saúde pública da USP para transformações da rede de assistência e, ao chegar na secretaria em 67, ele tinha uma proposta, que era tentar transformar em lei a proposta que a Faculdade de Saúde Pública alimentava há vários anos. Então ele cria uma coisa importante, que é uma carreira de médicos sanitaristas, uma carreira na qual o cidadão entra por concurso, na qual ele sobe na carreira, ascende também por concurso. O Estado é dividido em regionais de saúde. Essas regionais são dirigidas por uma equipe que tem formação em saúde pública. E até 1970 o Lezer trata de implantar esta mudança, que ia ser muito importante. Havia um problema muito sério naquele momento,
que era um óbice que atrapalhava violentamente a proposta de fazer funcionar a nova rede. Ele precisaria de cerca de 400 médicos sanitaristas para pôr aquela rede toda a funcionar. E isto não havia. Naquele tempo, como é que era a atração da Faculdade de Saúde Pública para recém-formados? Era praticamente nenhuma. A própria Faculdade de Saúde Pública tinha uma proposta de receber alunos jamais vividos na medicina. Pessoas que tivessem tido experiência de assistência, experiência de administração até. Então, eu fiz saúde pública nessa época, no ano de 63. Naquele ano, a faculdade formava 30 médicos sanitaristas. Quem eram os candidatos? No ano que eu fiz, 15 dos 30 eram estrangeiros, era pessoal da América Latina, e como a faculdade tinha um bom conceito, ela atraía os latino-americanos. Da outra metade eram pessoas ligadas à Fundação CESP. Era uma fundação americana que atuava principalmente no Nordeste e que se instalou em função da guerra. Era preciso ter borracha para você colocar na guerra, era preciso ter população entrando na área territorial de produção de borracha, e esta Fundação CESP fazia isso. Bom, eu já tenho 15, mais uns 6, 21, e sobrava para médicos sanitaristas de São Paulo cerca de 6 vagas. Então, na realidade, o grande problema do Laser é onde buscar os médicos sanitaristas para pôr em função esta rede. Em 70, termina o governo do Abreu Sodré, sai o Laser e eu pego 60 e 70. Entra o governo lá do Natel, entra como secretário Mário Machado de Lemos. Mário Machado de Lemos era um médico carioca de uma instituição que cuidava de saúde da criança, e ele veio para São Paulo como secretário. Acontece que 67, ele pegou 68, há uma mudança no governo federal. Então, nós temos um governo, ainda não é o governo Geisel. Está 70, depois volta o Laser, né? Em 75 volta o Laser. Quer dizer, então, na realidade, é em 71, 72, que Mário Machado de Lemos trabalha como secretário e com a perspectiva de poder, ele efetivamente foi convidado para ser ministro da Saúde. E a expectativa dele era terminar o mandato de ministro e poder voltar para São Paulo e continuar secretário, porque o governo de São Paulo terminava um ano depois do término do governo federal. Então, há todo um trabalho. Em 74, a gente tem novamente uma troca do governo federal. Você não gostou do barulho? Em 74, a gente tem uma troca no governo federal e é o governo Geisel. E o governo Geisel convida uma equipe paulista para ir para o Ministério. As datas acho que estão certas agora. Quem é convidado para ser ministro da Saúde do Geisel é uma pessoa, então, de São Paulo, Paulo de Almeida Machado, que era médico, que tinha trabalhado na Amazônia, trabalhava em laboratório também, e foi para Brasília levando uma equipe que
tinha trabalhado com o Leser, inclusive, na secretaria. Então, vai para lá Seixas, Yunes, Carvalheiro, Edmuro, ainda não. Um amigo lá, o... Queria lembrar de Limnologia. Limnologia. Quem foi para lá fazer mortalidade, não era só primeiro, já era o Carvalheiro. Bom, então em 64 há esta troca de governo federal, há a troca então no Ministério, há um time de São Paulo que vai para lá e o Leser, no ano de 70, volta a ser secretário estadual. Então, a proposta do Leser de ter uma carreira de saúde pública, de produzir um grande número de sanitaristas, vai se efetivar nesse momento. O Paulo Machado vai estar em Brasília, o Leser vai reassumir a Secretaria de Saúde de São Paulo. Então ele ficou de 67 até 70, depois de 70 até 75 ele volta e estabelece com a Faculdade de Saúde Pública e com o Ministério da Saúde um convênio para aquilo que eles chamavam de um curso curto de saúde pública. Nesse momento está havendo uma transformação dentro do cenário médico. Eu falei que em 63 nós tivemos uma conferência de Vinha Del Mar e um estímulo para criar novos departamentos de preventiva. No período de 60, 70, 75, há uma efervescência na área da residência de medicina preventiva ou dos cursos de saúde pública. Então, se a gente pode oferecer curso curto para uma quantidade muito grande de médicos, é preciso que haja médicos interessados em fazer esses cursos. E, em geral, esses médicos interessados foram produto das residências de medicina preventiva que aconteceram em várias escolas brasileiras. Então foi criado, nesse momento, uma coisa importante, foi um curso de saúde pública chamado CURTO, que ia, em 6 meses, fazer a mesma tarefa que o curso de 1 ano fazia no passado. E era possível, então, oferecer concurso na carreira de saúde pública. Foi aí um momento em que a rede, imaginada pelo Leser, lá no ano de 65, 67, que ela realmente pudesse ser implantada. Então, a minha fala está ruim para vocês, mas você tem, na realidade, uma mudança de clima acontecendo. Você tem alguma coisa que é um interesse de praticamente nada na área da saúde pública, é um interesse motivado por uma carreira que vai ser criada no estado de São Paulo. Para esta carreira eu preciso de uma quantidade grande de médicos e esses médicos vão aparecer, porque houve um movimento de escolas médicas, um movimento de discussão de ensino médico que preparou candidatos à residência de medicina preventiva. Isto dito, engasgando, esquecendo e tal, parece meio cansativo, mas isso aqui era uma coisa brilhante naquele momento. Você tem uma mudança de estrutura, você tem uma mudança de oferta de formação e você consegue colocar uma carreira funcionando. Eu não lembro agora quem é que entrou. A tua participação, só para a gente dialogar um pouco aqui, tua participação no governo Leser, na primeira gestão, qual foi, como é que você se inseriu no governo, na gestão do Leser? Tá, acho que a pergunta é importante porque o Leser tinha que montar um gabinete de saúde, um gabinete de direção da secretaria e ele estava tentando ter gente nova na secretaria. Esse era o grande mote.
E, na realidade, a gente foi integrar a equipe do Leser. Eu, Mercadante, quando o Seixas veio para a secretaria, ele também foi. Então, na realidade, a nossa convivência com o Leser era muito importante, muito profunda, a ponto da gente ajudar na programação. O carrinho no avião. Fala agora que dá para gravar aí. Tá, então, na realidade, a gente constituiu um time de apoio ao Leser. Era algumas pessoas de Ribeirão, algumas pessoas da Santa Casa, e ainda a USP não tinha. Na USP, durante algum tempo, eu estava na Santa Casa e na USP, e a gente mantinha esse apoio. Você trabalhava em uma área específica nessa Não rede entendi. de apoio? Você trabalhava em uma área específica nessa rede de apoio? Então, naquele momento, eu estava na Santa Casa com um grupo, o Airosa Galvão e mais Bernardo Bedricó na área da medicina do trabalho, o Diogo Pupo Nogueira também na área da medicina do trabalho. Nós estávamos montando um departamento que iria ensinar para os alunos saúde pública, epidemiologia, prevenção, quer dizer, esse era o nosso métier. Por exemplo, naquele momento, eu dava aulas de epidemiologia, dava aulas de estatística, dava aulas de ciências sociais aplicadas à medicina, ia colaborar com o pessoal da medicina do trabalho. E, ao mesmo tempo, eu era médico do Hospital Emílio Ribas. Em 61 eu me formei, em 62 eu virei assistente de ensino e no próprio 62 me virei médico do Hospital Emílio Ribas. Então, naquele momento, para um recém-formado, eu estava no auge da minha felicidade. Eu era alguém falando em prevenção, falando em organização de saúde, e ao mesmo tempo diagnosticando e tratando moléstia infecciosa, numa fase em que só um dos pavilhões do Emílio Ribas tinha 100 doentes de varíola internados. Então era um momento em que a gente ainda tinha muita moléstia infecciosa, onde a nossa vacinação ainda era muito baixa, mas associar um trabalho no Emílio Ribas com um trabalho numa faculdade de medicina, tentando preparar alunos para pensar em prevenção, era muito gostoso de estar fazendo. Esse depoimento do Guedes é importante, você vê que tinha 100 doentes de varíola internados no Emílio Ribas nessa época. Guedes, eu sei que você foi um dos médicos e sanitaristas que participaram da erradicação da varíola no estado. Como é que foi esse processo, né? Já que você tocou nessa coisa do pavilhão da varíola, como é que foi o processo, esse processo aqui no estado? Veja, a gente trabalhou muito mal com vacinação, etc., até 67 e tal. Com a entrada do Leser e o apoio para a área da saúde pública, você passa a ter um trabalho intenso no sentido de garantir vacina para todo mundo, começar a pensar em campanha e tal. Varíola era um problema mundial. O Ministério tinha uma programação de erradicação da varíola. Então a gente tentava trabalhar nisso. O que fazer, como trabalhar para você tentar erradicar a varíola? Precisa vacinar as pessoas. É preciso criar uma estrutura de gente que saiba conservar a vacina, aplicar a vacina e gente que esteja atraindo população para ser vacinada. Esse é o grande segredo. O pessoal do Rio de Janeiro, do Ministério, que comandava o processo de erradicação da varíola, tratou de montar umas equipes jovens para a erradicação. Então, uma das escolas de medicina que forneceu vários batalhadores do término da varíola foi em Porto Alegre. Então,
E a gente aqui, nós da Santa Casa, mais Emílio Ribas, assumimos a tarefa de fazer o treinamento das equipes. Então, era preciso treinar do ponto de vista da epidemiologia, fazendo com que as pessoas fossem capazes de fazer história de caso, para saber de onde, qual é a origem dos casos que nós estamos recebendo. Era preciso discutir tudo que se referisse à composição da vacina, conservação e tal. Então, o professor Airosa foi encarregado pelo pessoal do Rio de Janeiro de montar ensino de epidemiologia da varíola. Então, na realidade, uma outra coisa muito agradável dessa fase é que, ao dar plantão no Emílio Ribas, nas quintas-feiras à noite, eu era o plantonista que trabalhava com os alunos da Santa Casa. Quer dizer, então naquele momento eu era um sanitarista, mas que era para os meus alunos ainda muito médico, para eles considerarem e respeitarem, e esse trabalho conjunto do Emílio Ribas era extremamente importante. Naquele tempo, o predomínio das moléstias infecciosas era realmente brutal. Teve um determinado ano que eu fiquei, como médico, encarregado de um pavilhão que internava casos de difteria. E a difteria tem uma das características que é poder deixar uma sequela, problemas cardíacos, problemas neurais, etc. E eu fiquei encarregado de, durante um ano, acompanhar os pacientes de difteria para saber se eles evoluíam lisos, se eles iam ter problema, que problemas e o que fazer com os problemas. E durante um ano eu acompanhei 1000 pacientes, para vocês terem ideia do que era difteria. Na realidade, naquela fase a gente tinha mais difteria do que varíola quando isso aconteceu. Uma outra coisa interessante para a gente é que o pessoal do Rio Grande do Sul, que foi treinado para a erradicação da varíola, é o pessoal que se desparramou pelo Estado brasileiro e que foi trabalhar na OMS, em erradicação da varíola na África. E 2 dos brasileiros foram os que terminaram com a varíola no chifre da África, como o pessoal costuma referir. Então era uma fase, eu diria, muito entusiasmante da área da saúde pública, porque você começou a ter recursos e ter estrutura e organização para fazer o combate. Essa experiência de intercâmbio, interrelação com outros estados, outros países, como é que ela se dava? Assim? Ela tinha um órgão que organizava? Não, eu acho que para tudo isso que eu lembro, que a gente acionava, a gente trabalhava junto, era a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde. O Chile, naquela época, tinha uma estrutura de saúde pública melhor do que a gente, tinha cursos de planejamento, cursos de saúde pública melhor, tanto que vários brasileiros foram para o Chile para fazer. Então, era muito a nossa ligação com o Chile. Outra coisa era os americanos, Harvard, que sempre... E eram programas completamente novos, né? Que estavam sendo instalados naquele momento, essas campanhas de vacinação. Eu não tenho data de OMS na cabeça. 48. 48. 48 é a OMS, é junto com a ONU. Mas eu digo, o programa mesmo de vacinação aqui em São Paulo, né? Como é que ele foi instalado esse processo? Esta pergunta vocês vão ter que descobrir quando é que começou o programa. Não, nem estou perguntando quando, mas é como? Um pouco isso que você estava falando, assim, treinamento, né? A infraestrutura que precisava ser estabelecida, Então, a formação. Em São Paulo, o comando da vacinação contra a varíola era feito a partir desta casa, onde nós estamos, né? Então, era inclusive um médico anestesista, que era o encarregado da direção, era aqui que estavam sendo conservadas as vacinas
produzidas no Butantã, ainda provavelmente. E você tinha a estrutura de postos de saúde, uma estrutura pequena, né? Em geral com dificuldade de funcionamento, de instalação. Eu lembro que quando a gente começou a saúde pública na Santa Casa, uma das nossas enfermeiras é que se encarregou do treinamento da enfermagem de saúde pública da cidade de São Paulo. Porque naquela época, você fazia a vacinação na porta de entrada da Santa Casa, quer dizer, ao sol, sem grandes preocupações, né? Veja, eu acho que a gente pode pegar alguma coisa do tipo 67, 70, o Leser é secretário, 67, 70, depois em 75 até 78, ele continua secretário, e em 78 entra como secretário uma figura que não era sanitarista, mas que era um grande cirurgião, que é o Adíbio Jatene. Então, por que o Adíbio entra em 78 na Secretaria de Estado? É o governo do Maluf. E o Leser, o Adíbio, diferentemente do Maluf, gostava de se dirigir à população, de trabalhar com a população. Então, nós tivemos um entrosamento muito importante também com o Adíbio. E qual era a fala do Adíbio ao chegar? Dizem que o Leser foi um bom secretário. Deve ter sido verdade, porque ele foi 2 vezes secretário em muito pouco. Então, a equipe que trabalhou com o Leser vai ser a minha equipe para trabalhar. E ele chegava com um discurso muito enérgico. E ele dizia, vocês sanitaristas não foram capazes de fazer direito um planejamento para um orçamento, porque se a gente disser o que quer, o que precisa, a gente vai chegar no governador e vai conseguir. Os mais velhos de secretaria diziam para ele, isso é uma das suas ilusões. Nós já vimos gente sabendo apresentar proposta, levando essa proposta ao governo e o governo dizendo que não tem dinheiro. Mas esse era um desafio. A proposta do Adíbio era que o time que estava trabalhando com ele deveria fazer um planejamento global do Estado. Ele disse, eu vou saber quantos centros de saúde precisa, quantos leitos de hospital, e eu vou chegar no Paulo. O Paulo era o governador dele. E eu vou chegar no Paulo e nós vamos conseguir. E o time que ficou mais ligado a ele no gabinete, que era Barradas, eu, Edmur, e a gente tratava de dizer para ele, eu acho que é importante você não querer fazer o planejamento do total do Estado, porque isso vai levar quase uns 2 anos de trabalho. Depois vai te faltar muito pouco tempo de governo para você conseguir fazer alguma coisa. Acho que você deveria tentar começar por algum lugar e posteriormente ver como caminhar. Foi muito interessante que numa sexta-feira à tarde, a gente reunia com o Adíbio no gabinete. Numa sexta-feira à tarde, ele disse, olha, eu recebi um convite para no domingo comparecer na Zona Leste, em São Mateus, numa primeira Assembleia Popular de Saúde. E discutiu com o pessoal do gabinete se ele deveria ir ou não ao encontro. Alguns dos assistentes disseram, não vá, o povo é agressivo. Tinha o exemplo de que alguém da Sabesp tinha estado lá recentemente e saiu meio corrido da reunião. Outros acharam que não. E eu fui praticamente o único a dizer, acho que você tem que ir, porque você tem interesse em trabalhar com população, você não está devendo hoje nada para aquela população. Você acaba de chegar no governo.
Então, se eles te cobrarem, você pode dizer que eu acabei de chegar. Bom, e ele foi à reunião. Ele foi à reunião, uma reunião que naquele tempo era comum na periferia, com 2 caminhões encostados de ré, com as grades abaixadas, um tambor em cima do caminhão, um microfone, etc. O povo chegando em volta disso, e alguém anunciava no microfone: 6 horas da manhã, ainda não chegou ninguém. Daí a pouco, 7 horas da manhã, chegaram as moças da limpeza. 8 horas da manhã chegou a enfermeira. Bom, lá pelas 9 horas chegou o médico. Então eles ensaiavam aquilo que a gente chamava de teatro grego, eles ensaiavam o início de funcionamento da unidade sanitária e criticavam o que estava acontecendo. Fazia parte da apresentação um momento que eles chamavam de negociação. Alguém que era o coordenador daquele encontro popular levava um documento dizendo: queremos tais itens, queremos tais coisas, queremos não sei o quê, e queremos que o senhor assine esse documento dizendo que vai fazer. O Adib pegou, leu e disse: olha, eu não assino. Não assino porque eu não sei se é isso mesmo que é necessário. Eu estou disposto a ver o que é necessário e tentar fazer. E o pessoal vaiava e tal. E ele disse: mas não tem por onde. Assinar ou não assino. Podemos discutir, podemos falar. E ele disse: eu vou fazer uma proposta. Vocês vêm reunir no meu gabinete com a minha equipe para discutir o que vocês querem. Daí alguém da população disse assim: mas quando o encontro? Quando? Ele disse: pode ser amanhã, se vocês quiserem. Isso era um domingo. Bom, mas daí não marcaram. Na segunda, marcaram na mesma semana que se seguiu. E apareceram 13 mulheres para a reunião. Porque o movimento feminino na área da saúde tinha uma participação feminina realmente muito importante, assim como da igreja, assim como de trabalhadores. Tal. Bom, desta conversa nasceu, o Adib deixou uma orientação para a equipe que ia receber o pessoal da população. Que ele queria propor fazer alguma coisa naquela área que ele tinha visitado. Então, isso era um complicador muito grande, porque a área onde se deu a reunião era em frente à igreja de São Mateus. Mas tinha gente que veio do Tatuapé, tinha gente de Tucuruvi, tinha gente não sei de onde. E é muito difícil você planejar alguma coisa para uma população de origem tão dispersa. Tal. Mas isto foi o início de um programa que se chamou Programa Metropolitano de Saúde. Primeiro surgiu um programa de São Mateus. E, então, o Adib convocou os sanitaristas da área para que eles apresentassem um planejamento para fazer centros de saúde, para fazer hospitais e veja, e isto realmente frutificou. Os centros a população acompanhou praticamente todo mês com reuniões o trabalho que estava sendo feito, e os sanitaristas da área, junto com o pessoal do gabinete, propôs, se eu não me engano, 13 centros de saúde, um previsto para atender 10 mil pessoas, outros para atender 20 mil pessoas. O trabalho era identificar onde construir os centros de saúde e está identificando. E era uma coisa interessante verificar a distribuição das escolas que você tinha na região, comparar com o deslocamento de população e pensar que o caminho para as escolas poderia ser semelhante ao da área da saúde.
naquele momento, a Secretaria Municipal de Saúde, o ADIB era estadual, a Secretaria Municipal de Saúde tinha um financiamento de um órgão federal para construir centros de saúde na cidade de São Paulo. E eles não tinham ainda um destino onde pôr o dinheiro adequadamente. E o ADIB conseguiu convencer o Mário Altenfelder, que era o secretário do município, de permitir que ele usasse uma parte do dinheiro para construir na área de São Mateus Por que era importante tentar construir depressa? Nos 2 anos anteriores à gestão do ADIB, a Secretaria de Saúde tinha feito no estado de São Paulo 4 centros de saúde. O projeto para São Mateus era fazer, de início, de uma vez só, 13 centros de saúde. Então, nem o pessoal da população acreditava que isto sairia. Tá? Então, a proposta foi realmente ter um dinheiro na mão do secretário e um projeto de construir. Então, saiu os centros de saúde. Teve um momento de estranhamento durante esse processo, que num determinado momento o projeto ficou pronto, o Diário Oficial publicou a localização dos centros de saúde, o tipo de obra que ia ser feita, e isso foi colocado nas paredes de uma sala de reunião da Secretaria Estadual. E veio pelo menos um ônibus de São Mateus para acompanhar aquilo que seria o lançamento do projeto São Mateus. E foi lá. Isso começa com um ar de festa, com palmas, etc. e tal. Só que, de repente, alguém da população pega um documento no Diário Oficial e pergunta para o ADIB, quanto tempo leva para construir? Ele disse, olha, pela informação que a gente tem, leva uns 8 meses. Os caras disseram, não, está tudo errado, nós estamos sendo enganados, 8 meses é tempo demais. Aí o ADIB sentou e disse, bom, esta não dá para aguentar, né? Mas saiu uma proposta para a população. Se eles arrumassem casas que pudessem ser alugadas para instalar um centro de saúde provisoriamente, enquanto não tivesse a construção, só que a responsabilidade seria da população, por trazer para nós as casas que deveriam estar sendo usadas. Então, eu acho que tem uma coisa a pensar aqui, é o tipo de clima que você tem nesse momento. É um clima de participação da população e respeito do governo. É o clima de que a população acredita que vale a pena reivindicar, porque se a população, como é que era a frase? Quando o povo empurra, a secretaria anda, quando o povo para, a secretaria para. Essa era a expressão. Então, na realidade, a gente tinha um momento que tinha uma equipe jovem, um não sanitarista, chefiando a secretaria, levando em frente o que tinha sido o programa começado pelo Leser, né? E, de repente, em 78, ele o secretário. Em 80... Só para falar um pouco mais do centro de saúde, muda muito a característica da proposta do centro de saúde no período do Leser e no período do Jantene? Não, é a mesma. É a mesma coisa. Porque era o mesmo time, a rigor, que estava... O que eu acho que é importante aí, essa sequência, mais a inclusão dos movimentos populares, né? E a disponibilidade dessa gestão de que no momento do Leser, isso não existia, né? Não. Tanto que o Leser não era um frequentador de periferia. O Leser, quando tinha contato com o movimento popular e tal, era Lions, Rotary, coisa que não tem na periferia. E essa população é organizada em torno de alguma associação específica, algum tipo de formação? Veja, naquela época,
era mais fácil naquela época atingir a região de Itaquera, a região de São Mateus, era mais fácil atingir essa região indo pelo ABCD do que do centro da cidade. Naquela época não tinha Radial Leste, não tinha estas coisas. E tinha um movimento operário, tinha um movimento da igreja que acompanhava o movimento operário. E essas pessoas que trabalhavam em Santo André, São Bernardo, etc., em geral moravam lá na Zona Leste. Então você tinha uma associação de briga até sindical, religiosa, popular. Agora, eu acho que a coisa mais importante desse pedaço é que a gente merecia respeito da população. Acho que isso era Você também subiu no caminhão, né, Guedes? Sim, claro. Porque o caminhão não era um só, o caminhão eram várias vezes. E você gostava dessa relação? Você tinha uma proximidade com a população? Como é que... Eu vivia disso, né? Sabe uma coisa que chama-se tesão sanitário? É isso. Eu estou descobrindo com as entrevistas. Você realizar as coisas, em 78, então vai terminar o governo Maluf, né? E em 82 a gente tem novamente eleição para governador, né? Novamente não, pela primeira vez. Não, novamente porque tinha tido no passado. Novamente, Novamente. Era só indicação, né? Então, eu tomo 5 gotas. Então você tem em 78 até 82, o governo com a Jatene na Secretaria de Saúde. Em 82, a gente tem eleição do Montoro. Não vai, se tiver adoçante, então vai açúcar lá. Então, uma coisa interessante é que quando você pega, você vai tendo uma fixa, vai montando uma equipe ao longo do tempo, né? Quando a gente começa a trabalhar com o Lezer, é muito pouca gente mais velha, pouca gente nova, e isto vai crescendo. Quando volta o Lezer, quando aparece sanitarista, o residente de saúde pública, quando chega o Adib no governo, já existe um acúmulo de formação de equipe. Em 82, a gente vai ter a volta, o Nelson ia ser pela primeira vez, a volta da eleição para governador. Então, é um momento em que a gente está saindo, a gente saiu de um golpe militar em 64, então, em 82, já são o quê? 18 anos? São 18 anos de exclusão social que a gente viveu, de perseguição, porque existe um movimento político também, PC, PCdoB, PT, que acompanha esse movimento de médico jovem, de quem respeita o jovem. Então, em 82, a gente vai ter eleição. Então, já existe um time de saúde trabalhando a eleição do Montoro. Então, ele vai ser. E uma outra coisa importante é que, nesse momento, não existe eleição para prefeito. Os prefeitos ainda não são eleitos, mas o governador vai ser eleito. E você tem um grupo de saúde trabalhando durante a campanha política do Montoro. Tanto que tinha, como é que chamava? A famosa... Casa. Ali a casa no final da... No final
como é que chama a casa? Não lembro agora, frequentei. Bom, então na realidade a gente já começa a ter em 82 uma maior participação política de gente da área da saúde nesse processo. Em 82, o secretário vai ser o Yunes. 82 mesmo? 83. Em 82 foi eleição, em outubro. Em 83 é que começa o mandato propriamente dito. Então, por exemplo, teve pessoas, você já estava no time. Nelson, que foi residência na Santa Casa, já estava no time. O Yunes, que tinha sido um dos sanitaristas, o Yunes e o Seixas foram meus alunos na Faculdade de Medicina da USP. Eu me formei em 61 e em 62 eu dava aula para o 5º ano. Era uma maluquice, né? Mas o Seixas e o Yunes eram meus alunos lá. E eles fazem parte desse núcleo de saúde do governo Montoro. Daí a gente aproveita uma coisa, eu acho que foi muito importante. Em 83, o Covas foi indicado pelo Montoro e aprovado pela Assembleia para ser prefeito de São Paulo. Então, pela primeira vez, a gente tinha um governo com características populares de respeitar o povo, etc., tanto no Estado quanto na Prefeitura. E esse time também tinha trabalhado no governo Adib. Boa parte desse time tinha trabalhado num programa que depois ia mudar de nome. Ele era um projeto de São Mateus que foi se chamar Programa Metropolitano de Saúde. Porque daí o projeto para São Mateus não era mais para São Mateus, mas era para toda a área metropolitana. E bom, esse Programa Metropolitano de Saúde... Tem um documento, só para frisar, está no nosso acervo, um documento que é assinado por você, pelo Jatene, pelo Queijo, do diagnóstico e da proposta para a região metropolitana, que fazia o diagnóstico. Tem um documento aí, mas só estou chamando a atenção dos arquivistas aí para recuperar esse documento. Propõe a construção de 400 e tantas... 50, eu acho. 44 hospitais na região metropolitana. E esse é um programa que o Nelson vai dirigir. Então, você tem um programa que nasce no Estado, com um secretário, que depois se estende para a área metropolitana como um todo. Veja, é um projeto feito pelo secretário estadual, que conseguiu dinheiro com o secretário municipal para poder executar, que depois, como ele vai ser mais 2 anos secretário, ele expande o planejamento, não para São Mateus, mas para toda a área metropolitana, e a gente vai entrar numa fase agora que é de articulação com o INAMPS. A gente até aqui falou exclusivamente em saúde pública, em centro de saúde, coisa desta natureza. Mas, em que ano? 83, 84, 85. Então você tem um projeto nascido no território do município que cresce, tem um time de saúde com o mesmo tipo de concepção no Estado. Então, você passa a ter um projeto de fazer na área metropolitana cerca de 400 centros de saúde, mas eu acho que eram 40 hospitais. E, para isto, se vai buscar dinheiro do Banco Mundial. Era a primeira vez que o Banco Mundial ia colocar um dinheiro para um programa exclusivo de saúde, que a tradição do Banco Mundial de pôr dinheiro em saúde era quando esta saúde era acompanhada de desenvolvimento, acompanhada de ambiente, alguma coisa. Esse foi a primeira vez que um projeto só de saúde recebia dinheiro do banco.
Guedes, fala um pouquinho da tua atuação como secretário municipal de saúde, tua relação com o Covas. Como é que você foi convidado, Guedes, para ser secretário municipal de saúde? Vamos começar pelo convite. Aquilo que eu comentei, o Covas não foi eleito prefeito. Ele foi convidado para ser prefeito pelo governador e a Assembleia aprovou. Então, a posse do Covas na prefeitura foi em maio, porque ele teve um tempo do Montoro trabalhar a Assembleia, conseguir negociar o que queria e ter o Covas como prefeito. Eu havia trabalhado com o Lezer, havia trabalhado com o Adib na periferia e era amigo do time que estava fazendo saúde no estado. Então, eu tinha desejo e condições de entrar nesta equipe e colaborar nesta equipe. Quando o Montoro estava esperando a eleição do Covas, começou a haver uma disputa por cargos no município. E uma das coisas que aconteceram é que apareceram, além de eu próprio não, porque eu no começo não estava apareceram 5 candidatos à Secretaria Municipal de Saúde. E começou a haver um certo atrito dos candidatos, tanto que a imprensa, que não perdoa as coisas, passou a criticar a disputa que se estabelecia e tal. Foi nesse momento que eu resolvi, com o Yunis, que era o secretário do Montoro, que eu gostaria de tentar ocupar essa posição. Eu tinha tradição, etc. e tal. E, na realidade, quem se entusiasmou com o meu nome para levar para o Covas foi o Arnaldo Madeira, que era vereador. Bom, então, na realidade, a gente começa o governo Covas com uma proposta para a área do município. A gente já tinha uma proposta feita para o Banco Mundial, tinha dinheiro que vinha do Banco Mundial. Então, na realidade, a gente precisava planejar o funcionamento da máquina, porque a máquina ia melhorar. Eu tive uma sorte de um contato muito bom com o Covas. Eu acho que uma das coisas, eu nunca tinha votado nele, nunca tinha sido eleitor, até porque ele era candidato em Santos, na sua vida e tal. Mas ele respeitava muito a população. Ele tinha uma enorme facilidade de contato com a população. E isso nos identificava. Então, eu acho que essa era a característica principal. Outra coisa é que havia um plano e que podia ser executado. E havia, nesse momento, uma luta por integrar o INAMPS com a área da saúde pública. Até então, o que a gente tinha era uma coordenação do INAMPS, que era um órgão federal, ditando regras em São Paulo. Eles comandavam hospitais, ambulatórios, e a Secretaria Municipal de Saúde tinha uns 80, acho que menos, uns 40 centros de saúde do município, mas não recebia dinheiro do SUS. Não havia SUS. Existia centro de saúde administrado pelo município e centro de saúde administrado pelo Estado, não é isso? Existia os dois. O Estado tinha centro de saúde. E eram funções diferentes? E eles tinham projetos de trabalho diferentes. Era comum você pegar um centro de saúde da prefeitura e ele de manhã
atender crianças doentes e à tarde atender crianças sadias para vacinação, para não sei o quê. A gente achava que isso era um absurdo. Os interesses eram os mesmos. Em geral, o centro de saúde da prefeitura era monovalente, quer dizer, ou ele tinha gineco, obstetrícia, ou ele tinha pediatria. Você dificilmente encontrava algum com clínico, com pediatra. Então, havia diferenças. E havia uma proposta, a proposta para a área metropolitana, que o Nelson depois passou a dirigir, essa proposta era para unidades com o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de equipe. Então, a ideia era uniformizar o programa que a gente tinha na área. Uma outra coisa que a gente brigava já há algum tempo, principalmente em 1975, quando o Geisel assumiu o governo, uma das coisas importantes que aconteceu foram as conferências nacionais de saúde. O Ministério foi criado, se eu não me engano, em 45. O Ministério da Saúde. 53, tem certeza? E desde o início do funcionamento do Ministério da Saúde, está prevista a realização de conferências nacionais. Só que elas não foram feitas adequadamente. Até o ano de 75, nós tínhamos feito 4 conferências. Então, se ele começou em 57, 56, 57 até 75, são 18 anos, e em vez de ter feito uma a cada 2 anos, portanto ele teria feito pelo menos 9, eles tinham feito 4 conferências. E conferências muito, eu diria, administrativo-burocráticas. Era o pessoal técnico do Ministério que discutia projetos, moções e tal. Em 75, se vai fazer a 5ª Conferência Nacional de Saúde. Quem coordena esta conferência é o João Yunes, que em 92 vai ser secretário estadual de São Paulo. O que acontece na Conferência Nacional de Saúde? A gente começa a discutir um programa integrado de saúde. Porém, o Ministério da Saúde, da Assistência à Saúde e Assistência Social, tem muito mais força, inclusive financeira, do que o Ministério da Saúde naquele momento. E quando se propõe criar uma rede de saúde, etc. e tal, o Ministério da Saúde só consegue mudar uma frase do projeto. Tem um projeto que vai ter uma rede de saúde onde o Ministério da Saúde se encarrega preferentemente, essa foi a frase que eles colocaram, preferentemente atividades de saúde pública, e o Ministério da Previdência e Assistência Social se encarrega preferentemente de assistência médica. Então, isso era o clima daquele momento. Em 77, 2 anos depois, a gente tem a 6ª Conferência Nacional de Saúde. Esta 6ª conferência, ela é o Azevedo quem coordena a 6ª conferência, e ela discute rede de saúde. E a proposta que o time técnico do Ministério tenta levar para a conferência é que você teria uma única rede de saúde. Mas isso não passa. E o documento que o Ministério apresenta na 6ª conferência é que você tem duas redes de saúde. Uma rede médico-sanitária, que tem baixa tecnologia e alta extensão de distribuição na população, e a outra rede é uma rede chamada médico-sanitária. Não, médico-sanitária, outra
Médico assistencial, médico Médico, sanitário. médico assistencial é a rede que é tocada pelo INAMPS. E há uma coisa importante, que a partir da Conferência Quinta, que foi no ano de 75, muda o caráter de presença na reunião da conferência. Então você começou já em 75 a convidar escolas de medicina, professores de saúde pública, para fazerem parte da plenária de discussão. A mesma coisa, então... Não entendi, desculpa. O grupo de São Paulo estava apoiando. O grupo de São Paulo apoiava em 77 a ideia de uma rede única. Né? Mas, então, o Ministério apresenta que ele quer uma dupla rede, e ele fala que essa dupla rede é médico sanitário e médico hospitalar, uma com tecnologia hospitalar, etc., e não tão grande extensão, e a rede de saúde pública com grande extensão territorial e baixa tecnologia, que são os centros de saúde. O Ministério... esta dupla rede foi a apresentação que foi feita pelo Ministério da Saúde. Tá? E corre a conferência. E há um verdadeiro policiamento na conferência. Tem uma comissão encarregada de rever redação das conclusões dos grupos de trabalho. E no primeiro dia, a Conferência Nacional de Saúde dura em geral 4 ou 5 dias. A cada dia, no final da noite, tinha uma reunião para acertar a redação das conclusões que tinham sido tiradas. E ficou evidente que aquilo não era acertar a redação, mas era como é que a gente chama quando a gente policia? Censura. E, na realidade era um trabalho de censura. Bom, e o clima foi esquentando durante a reunião. E quando chegou no fim da reunião, a plateia reprovou a tese apresentada pelo Ministério da Saúde, que era existir 2 redes, médico-sanitária, médico-hospitalar, e a proposta que a maioria do plenário levava era a proposta de uma única rede. Bom, mas o Ministério, como é que o Ministério ia fazer para ter a sua proposta derrotada na sua Conferência Nacional de Saúde? Então, a saída do Ministério foi dizer que a reunião não acabou. Os secretários de saúde deverão levar essa proposta de dupla para seus estados e nós voltaremos, depois da discussão dos estados, voltaremos a saber o que é melhor para o sistema. Bom, você imagina o clima, juro por Deus que é verdade. Não parece, quando você fala isso, parece que não é verdade uma coisa. Bom, mas então a conferência ocorre sempre em agosto, setembro. O Leser, nesse momento, porque a conferência, a 6ª conferência foi no ano de 77, na qual o Leser era o secretário estadual. Então o Leser levou a sério a proposta do Ministério. Vou discutir em São Paulo o que a gente quer. E em São Paulo ele montou uma comissão que tinha gente do gabinete estadual, tinha gente dos ambientes municipais, tinha gente da regional do INAMPS em São Paulo e um predomínio, é claro, de gente da área da saúde pública lutando por uma rede. Então sai a proposta de uma rede. Então São Paulo tem uma proposta. Deve existir uma única rede de saúde que tem isso, tem hospital, tem aquele outro e tal. Qual era a outra? Esta rede é dirigida pelo Estado ou pela Prefeitura. Quer dizer, quando o município quiser assumir a rede, ele tem direito de assumir a rede. Vai haver um fundo estadual de saúde que deve captar o recurso que vem do Ministério, que vem... Bom, a proposta vai ter
uma única rede, essa rede é mista, ela vai ser financiada com dinheiro dos 3 poderes e é controlada ou pelo município ou pelo Estado. Então, isto é o pacote pronto do LESER no fim de 78. E ele vai a Brasília, vai ao Rio de Janeiro levar esta proposta para o então dirigente nacional do INAMPS, que era um militar da Marinha. Sá Coutinho? Gerson de Sá Coutinho. O Gerson eu tenho dúvida, mas é Sá Coutinho. Então é um cidadão médico, administrador da Marinha, e que ouve a proposta do LESER. Eu sou testemunha desse encontro, eu e o Mercadante. Então ele ouve a proposta do LESER e nós nos entusiasmamos quando ele chama a secretária e diz: traga a minha pasta. Ela traz uma pasta e ali tem um esboço de um discurso que ele vai fazer na formatura dos alunos de medicina de uma escola do Rio de Janeiro. E é muito parecido o que ele escreveu e a proposta que o LESER levava. Eu e o Mercadante nos coçamos um pouco e tal. Só que, de repente, o almirante Coutinho pergunta para o LESER: qual é o orçamento da sua secretaria? O LESER diz: é tanto. Ele diz: mas e com esse orçamento você quer coordenar o sistema de São Paulo inteiro? Vocês não têm capacidade, isso não se brinca com isso e tal. E melou. Bom, daí nós voltamos para São Paulo. No avião, o LESER, o Mercadante, eu. E o LESER disse: não tem problema, eu vou lhe mandar para a Assembleia a proposta do Fundo Estadual de Saúde. Porque ele não quer fazer a rede, mas quando alguém fizer a rede, tem que ter um lugar onde ter o fundo para... Bom, então na realidade, quando eu disse que em 83 entrou o Yunes no governo estadual, ele entrou com todos esses antecedentes. Quer dizer, então já havia uma luta por uma única rede, essa rede deveria... Quer dizer, na realidade, o desenho que se fazia naquele momento, esse time do LESER fazia nesse momento, é um desenho semelhante ao SUS que a gente quer ter no dia de hoje. Tá? Bom, então... Posso botar não, só uma coisinha. Essa discussão, INAMPS, município, Estado, ela ocorreu quando entra o Yunes no governo estadual. Agora eu me perdi um pedaço. Porque na realidade a gente continuou lutando pela... O Jatene vai fazer a 7ª conferência. Não, a 7ª não, ele vai fazer a 9ª. Ele vai participar da 7ª, apresentando o programa metropolitano. Bom, é depois. É depois. É depois. Não, o que eu quero colocar é a seguinte coisa. 78 entrou o Adib, depois vai entrar o Yunes. Norte. Depois do Yunes entra Quércia com o Pinotti. Depois do Pinotti. Do Pinotti vem 3. Nádia Lafari. Bom, então na realidade, depois da 7ª conferência da proposta de uma rede única e tal, você tem uma crise na Previdência. É o ano de 92. Não, 92. Porque você me tirou do caminho. Crise na Previdência. Você pulou, em 92 já estava o SUS implantado, né? É claro.
Em 82, o Yunes começa o governo, isso vai... E em 82, existe uma crise no INAMPS. E o pessoal elabora uma série de projetos para fazer com que a Previdência saia da crise. Tem cerca de 12 projetos diferentes. Um que mexe com tabela hospitalar, um que diz que estão roubando nos hospitais, então é preciso mudar. Tem uma série de coisas. E tem uma proposta que é... Plano de saúde. Não. Dentro das 12 propostas do INAMPS, existe uma delas que chama-se as Ações Integradas de Saúde. Nesse momento, quem está dirigindo o INAMPS no Rio de Janeiro é o Ézio Cordeiro. E esta proposta das AIS é coerente com a ideia de uma rede única, coerente com a ideia de uma rede única com participação de Estado e de município, e as ações integradas de saúde prevê um dinheiro do INAMPS. Bom, então o Yunes já era secretário e eu mais o Yunes fomos para o Rio de Janeiro negociar com o INAMPS. Ainda não tinha SUS, né? E fomos discutir com o Ézio Cordeiro as ações integradas de saúde. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu estabelecer um convênio que juntava INAMPS, Estado e Prefeitura. E a Prefeitura de São Paulo, naquele momento, fez uma proposta. Nós vamos levar o programa integrado de saúde aí para toda a rede municipal. Como escapa? Nós vamos receber um dinheiro do INAMPS, um dinheiro do Ministério, temos um dinheiro próprio do município e vamos tratar de fazer funcionar esta rede. A pergunta do INAMPS era: por que um dinheiro do INAMPS para um Estado que tem a Secretaria Estadual, tem a Secretaria Municipal? Nós achávamos que eles também têm que colaborar para uma coisa nacional e o nosso compromisso era, primeiro, as unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo vão trabalhar 12 horas por dia. Até então ela trabalhava 8 horas por dia. Os hospitais devem ter uma taxa de ocupação que é a maior taxa possível de um hospital funcionando bem. Quer dizer, a prefeitura se comprometia a dar o máximo de rendimento na rede, porque o INAMPS dava dinheiro para os hospitais privados, dava dinheiro para o convênio ambulatorial, e ele achava que ele já estava gastando bastante dinheiro, mas nós queríamos que o dinheiro dele também viesse para a rede municipal, para você... Bom, era um pré-sonho de SUS. Nelson, o que mais? Está muito atrapalhado. Não, tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Tá bom, eu quero ver o que vocês vão fazer. Tá bom o raciocínio, porque Não se preocupa. você tá fazendo uma construção. Qual é a construção? Veja, você começa a formar em São Paulo, a partir de vários momentos, um grupo que vai construindo uma proposta do sistema, né? É verdade. E eu acho que isso é interessante porque às vezes as pessoas acham que só realmente uma ideia, não, às vezes é uma construção. Então, tem um outro pedaço. Essa movimentação popular, vamos voltar um pouco para o movimento popular, porque você viveu isso e como secretário municipal você foi uma publicação e isso coincidiu, como você falou,
com o espírito do próprio Covas de ir lá fazer mutirão, fazer coisas. Depois dessa repercussão, o Jatene, que subiu no caminhão, você assessorando, como é que foi a gestão com os movimentos populares quando você foi secretário? Como é que foi essa relação com os movimentos populares? Aí tem duas coisas para você diferenciar. O Estado, a rede estadual, tinha sido bastante trabalhada não tanto pelo Leser, mas pelo time do Leser, pelo pessoal do Yunis. Então, você tinha uma articulação com muito grande com a população. Então, era comum você, de repente, receber, lá na Dr. Arnaldo, onde estava instalada a secretaria, o Yunis receber 3, 4 ônibus cheios de população da Zona Leste para levar reivindicação, para fazer discussão. Uma outra coisa, o Conselho de Saúde das unidades. Quer dizer, quando o Leser fez a lei em 67, ele previa a existência de um Conselho Popular de Saúde, Estadual de Saúde, acho que ele chamava. Um Conselho de Saúde. Esse Conselho de Saúde Popular deveria existir em cada uma das unidades, deveria existir nos hospitais, etc. A lei que o Leser elaborou era meio muito elitista em relação a este conselho. Então, era mais fácil você montar um Conselho Popular de Saúde numa cidade do interior do que na periferia da capital. Por quê? Porque numa cidade do interior você tem Lions, tem Rotary, associações disso, tem um vereador da cidade que mora na cidade. Quando você pega a periferia de uma grande cidade, você tem povo mais povo. Você não tem Lions, você não tem Rotary, você tem uma organização sindical, às vezes. E tal. Então, é interessante que na região onde o Leser começou a trabalhar, o movimento popular queria ter um conselho e discutir, mas como é que a gente pode ter um conselho se a lei está diferente do que a gente tem para estar oferecendo? Então eles resolveram pedir ao Leser autorização para fazer uma eleição de conselho. Então ele topou, eles organizaram uma região com, 20, 30 centros de saúde, fizeram as urnas, tal, e o pessoal votou e foram entregar ao Leser a eleição. Dia tal, eleição, com tais condições, são eleitas tais pessoas. E o Leser disse, bom, agora o que eu faço com a lei? Então ele mandou publicar no Diário Oficial do Estado esta relação de um conselho eleito. E eles começaram a funcionar. Nunca ninguém foi questionar se poderia ter havido um conselho ou não. Então, isto aconteceu mais ao nível da rede estadual. Tanto que quando em 83, a gente chegou na rede municipal para trabalhar, a rede municipal não estava habituada a lidar com o Conselho Popular de Saúde. Tanto que nós montamos um programa de trabalho que é convidando gente da periferia popular que pertence ao Conselho, mais conselheiros estaduais, funcionários, mais gente da rede municipal. E a sensação que você tinha era de um certo temor da direção da rede, dos coordenadores da rede municipal, de estar se abrindo com uma reivindicação da população e para onde é que isso pode caminhar. Então, isso era Eu acho que tem uma coisa, Nelson, que valia a pena pegar.
O Adib é um secretário de saúde que fica marcado, reconhecido. Tal. E ele termina em 78. A gestão do 78 é o Lezero. O Adib termina em 2000. Ele termina em 82 e depois volta. O governo Collor é eleito em... Acho que 89. Porque foi logo depois da Constituinte. Em 90 começa o governo Collor. E o governo Collor começa atrapalhado, com muita denúncia de corrupção, de promessas incumpríveis, e etc. E tal. E chega um momento em que o Collor se sente obrigado a convocar uma meia dúzia de ministros de alto gabarito, gente que seria respeitada pelo Congresso e por população. E o homem que ele convida para a saúde é o Adib. E o Adib vai montar o gabinete do Ministério da Saúde, nesse momento de 92, com as equipes com as quais ele tinha convivido. Então vai para lá o Yunes, vai Nelson, vai Carvalheiro. E nesse momento, 91, 92, nós estamos fora de governo. Nós estamos trabalhando cada um no seu hospital, na sua faculdade, e etc. e tal. E o Adib vira secretário, ele vira ministro e convida o time para compor o gabinete, etc. e tal. E a mim coube o cargo de presidente do INAMPS. Então, eu dizia para ele, eu só aceito ser presidente do INAMPS se eu conseguir ter na equipe aquele time do Ézio Cordeiro, do Rio de Janeiro, que merece todo o nosso respeito, etc. e tal. E então eu assumi o INAMPS. Assumi uma outra coisa, que era uma Secretaria Nacional de Saúde. Então, ficavam sob minha coordenação o antigo INAMPS e a antiga estrutura do Ministério da Saúde. E esse foi um momento de outra coisa muito importante. Era um momento em que há 4 meses os hospitais não recebiam do INAMPS. Estava atrasado. Bom, eu acho que é uma passagem do Adib que, na hora que o Congresso caça o Collor, o Adib deixa o Ministério e o Pastorello e eu ficamos lá para entregar os documentos finais para quem assumisse o Ministério. Mas ainda para o INAMPS, qual foi o significado? Porque nós estamos pós-constituinte de 91. Há um processo de integração do INAMPS com o Ministério da Saúde. Você está justamente mantida a estrutura do INAMPS e Não, naquele momento não houve chance de desmanchar a estrutura do INAMPS e tal. Na realidade, a gente continua trabalhando, mudando alguma coisa da direção do INAMPS, mas o Gilson Carvalho é quem vai, em 93, conseguir uma lei que tira o INAMPS realmente fora da jogada. Até então a gente vai trabalhar com os dois órgãos em função. Saindo de lá, você volta para... Saindo do INAMPS, a gente volta para Santa Casa. Em 95 e 94 a gente tem eleição, e o Covas é governador, e eu sou chamado para ir para a Secretaria Municipal. Daí a gente já tem um time,
sei qual é o encadeamento para fazer agora. Haja um roteiro, falam que. Não, eu sei. Você está fazendo uma cronologia. Em 95 você assume a secretária estadual, né? E você tem um. Gozado, onde é que anda em Unis em 95? Tá fora do Brasil. Ele vai para OPAS, né? E depois ele volta. Eu não sei se ele vai ser diretor da faculdade nesse período, né? E ele morre cedo, né? Em 95 a gente retorna à Secretaria Estadual da Saúde, pós o governo Quércia. Eu lembro do governo Quércia porque a gente tem uma herança do governo Quércia, o Estado está sem dinheiro. Então é um momento de crise dentro do Estado e na campanha eleitoral no ano de 94, o Covas coloca 5 coisas da área da saúde que a gente deveria fazer. Então, uma delas é implantar o SUS. Outra era terminar as obras dos hospitais inacabados. Tem mais 3 coisas, né? Você precisa lembrar. Eu achei que eu estava lembrando. Acaba-se os extras, né? Acaba-se os extras. É uma recentralização das direções regionais, né? Não sei se está no programa, mas foi o que aconteceu. Apoiar as Santas Casas. Ele começa por fazer um governo que vai garantir apoio para as Santas Casas, porque elas são verdadeira rede do SUS. Já estava instalada, né? Garantir participação social, implantar o SUS e terminar as obras paradas. Ele tinha uma palavra de ordem de campanha que é: nenhuma obra será começada enquanto não terminarmos as obras que estão paradas. Então, na reunião de planejamento estratégico que o governador fez antes de começar o governo, havia uma discussão muito grande do que fazer, como fazer. E eu lembro que eu próprio fui um dos que discutiu muito que não dava para ficar com o discurso de enxugar o Estado. Porque não tem dinheiro, então não dá para fazer, não dá para fazer. Mas o Covas era muito firme nisso, com uma análise muito boa do Estado, dizendo: se vocês trabalharem durante 2 anos e conseguimos ser sérios, e conseguimos não sei o quê, depois disso nós vamos fazer o que vocês quiserem em matéria de hospital, de não sei o quê, de não sei o quê. E, de fato, a amarração, porque quando ele chegou no governo, no primeiro mês não tinha dinheiro no caixa para pagar salário de funcionário. Você não tinha dinheiro na segurança pública para gasolina de peruas de polícia e coisa que o valha e tal. Então, a ideia era você colocar o dinheiro naquilo que era realmente mais importante, tentar ter 4 ou 5 coisas da área da saúde que seriam fundamentais e seriedade. Que mais? Gente, eu estou sendo muito ruim para vocês. Vocês não estão. Pode ficar bem à vontade. Dentro desse governo Covas e você à frente da Secretaria de Saúde, quais foram os projetos que você se
gratificado em estar à frente? Olha, primeiro a gente terminou 18 hospitais. Isso é verdade que a gente ficou 2 anos, 2 mandatos. Né? O Covas foi reeleito, a gente continuou no governo e ele faleceu 1 ano e pouco antes de terminar os 4 anos. Tal. Então era uma experiência realmente diferente. Era a primeira vez que você dava tal continuidade dentro do governo. Então, concluir a rede era uma coisa importante. E vocês tinham um retorno do impacto dessa rede hospitalar? Vocês conseguiam mensurar isso? A implantação das OS foi na tua gestão, não foi, Guedes? Proposta de OS? Foi. Essa era uma coisa diferente. Quando você tem 18 hospitais, não todos de uma vez prontos, mas muito próximos, e você vai implantar, você precisa de recurso humano para garantir isso. E nas próprias leis do Estado, você tem uma lei que te impede de gastar no recurso humano mais do que 60% do orçamento que você tem. Então, a gente ia ter uma dificuldade muito grande de fazer funcionar esses hospitais. Daí, nesse momento, o Fernando Henrique era presidente, o Bresser Pereira era secretário de Planejamento e conseguiu aprovar uma lei, algo com esse nome, que criava as chamadas organizações sociais de saúde, ou as OCIPs. Mas a primeira coisa que aconteceu foram as organizações sociais de saúde. E a proposta era que a gente precisava ter uma aprovação de lei federal para em seguida ter uma aprovação de lei na Assembleia Estadual antes de poder utilizar o instrumento. Né? Havia uma discussão dos advogados se era possível, se dava tempo. Né? Então, na realidade, acho que foi uma coisa importante. Acho que é o momento em que a Secretaria assumiu um papel pesado, forte, porque como era um mecanismo para uma organização social de saúde existir, ela precisava obedecer os trâmites da lei que tinha sido colocada, ela precisava ter uma rede própria de saúde de tal maneira controlada que a gente pudesse avaliar como eles trabalhavam, ela tinha que ter uma demonstração de idoneidade, bom, uma série de coisas. E quando apareciam as entidades que pretendiam ser organização social de saúde, era o governo que escolhia qual delas ia assumir o órgão. Era um início de processo, não havia experiência. Hoje em dia, quando prefeitura ou Estado chamam OSS para assumir alguma coisa, eles fazem um chamamento com uma competição entre as entidades. Então, isso foi uma grande diferença, acho que foi um trunfo do qual a gente se vangloriava de ter podido abrir os hospitais. E veja, quando você trabalha numa realidade como São Paulo, com o número de unidades que você quer abrir, que é pequeno comparado com a grandeza do Estado, não é difícil você dar certo, porque encontrar algumas santas casas muito boas, com fama de muito honestas, não é difícil. Encontrar as Marcelinas de Itaquera dispostas a trabalhar, as Catarinas não sei de onde, pegar escolas de medicina que não tinham hospital próprio ainda,
mas que poderiam desempenhar muito bem, isso era muito fácil. Eu acho que hoje em dia a gente precisaria aperfeiçoar os meus mecanismos para usar a OSS, porque na Prefeitura de São Paulo hoje, por exemplo, 50% do quadro de funcionários que estão trabalhando na Prefeitura são contratados por organização social. Então, na hora que você vai trocar, eventualmente, depois, a cada 5 anos, há uma nova verificação, um novo contrato. E 5 anos depois, o que você vai fazer com os funcionários? Eles vão continuar na OS, mas a OS não vai ter aquela unidade. Eles vão fazer, então é algo que eles estão quebrando cabeça para resolver. Agora, a gente naquele momento nunca imaginava que um órgão oficial ia ter só metade dos funcionários sob sua guarda. Bom, tem toda uma discussão de Congresso Nacional, tem toda a discussão da 8ª Conferência Nacional de Saúde, da qual vai resultar um conteúdo e um estímulo importante para que a gente tenha o SUS. Né? A briga atual pelo SUS são outras tantas conversas